Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito às adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, o volume 7, os capítulos de 55 a 62, da serva católica Luísa Picarreta. O capítulo 55, 7, 55, 16 de outubro de 1906. Como cada bem-aventurado é uma música distinta no céu, tendo deixado de escrever o que se segue, a obediência ordenou-me que o fizesse, e por isso o escrevo. Parecia que me encontrava fora de mim mesma e que no céu se fazia uma festa especial, e eu estava convidada a esta festa, e parecia que cantava junto com os bem-aventurados, porque lá não há necessidade de aprender, senão que se sente como uma infusão no interior, e o que cantam ou fazem os demais sabe fazer você mesma. Agora, me parecia que cada beato fosse uma tecla, ou seja, que ele mesmo fosse uma música, mas todos acordes, entre eles uma distinta da outra. Quem canta as notas do louvor, quem as canta notas da glória, quem as do agradecimento, quem as dá bênçãos, mas todas essas notas vão se reunir em uma só nota, e esta nota é amor. Parece que uma só voz reúne todas aquelas vozes e termina com a palavra amor. É um ressoar tão doce e forte em esse grito, amor, que todas as outras vozes ficam como apagadas nesse canto. Amor, parece que todos os bem-aventurados ficavam por esse canto alto, harmonioso, belo do amor, que ensombrava todo o céu. Estáticos, embelezados, avivados, arrebatados, participavam, pode-se dizer, de um paraíso a mais. Mas quem eram os afundados, os afortunados que gritavam demais e que faziam ressoar em tudo essa nota, amor, o que traziam tanta felicidade no céu? Eram aqueles que tinham amado mais o Senhor, quando viviam sobre a terra. Ah, não era aqueles que tinham
tinham feito grandes coisas, penitências, milagres. Ah, não, não jamais. Ah, não jamais. Só o amor é aquele que está acima de tudo, e tudo fica por detrás dele. Portanto, quem ama muito e não quem e portanto quem ama muito e não quem faz muito, jamais, né? Não quem faz muito, será mais agradável ao Senhor. Parece que estou a dizer disparates, mas o que posso fazer? A obediência tem a culpa. Quem não sabe que as coisas de fé não se podem dizer aqui. Por isso, para não dizer mais desatinos, termino. O capítulo 56, 18 de outubro de 1906. As obras que mais agradam a Jesus são as obras ocultas. Encontrando-me em meu estado habitual, depois de ter me feito esperar muito, veio o bendito Jesus e me disse: Minha filha, as obras que mais me agradam são as obras ocultas, porque isentas de qualquer espírito humano, contém tanto valor nelas que eu as tenho como as coisas mais excelentes dentro do meu coração. Tanto que, confrontada, mil obras externas e públicas com uma obra interna e oculta, as mil externas ficam por debaixo da obra interna, porque nas obras externas o espírito humano toma sempre sua parte. O capítulo 57, 20 de outubro de 1906. Jesus lamenta o estado de meus ministros. Lamenta o estado de seus ministros. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me dentro de uma igreja, na qual havia muita gente assistindo às funções sagradas. Naquele momento, parecia que por autoridade do governo entravam outras pessoas a profanar o lugar santo. Quem dançava, quem violava e quem punha as mãos no santuário e nos sacerdotes. Ao ver isso, eu chorava e negava, dizendo ao Senhor: Não permitas que chegue a isso, a profanar vossos templos sagrados. Não permitas que chegue a isto, a profanar vossos templos sagrados, porque quem sabe quantos castigos terremotos descarregará sobre tua criatura por este horrendos pecados. Disse-me, minha filha, a causa de todos esses enormes delitos foram os pecados dos sacerdotes, porque um pecado é causa de castigo de fazer cair em outros pecados. Primeiro, eles profanaram no ocultamento o meu santo templo com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos e chegaram sob o aspecto de coisas santas, não só a profanar os meus templo de pedra,
Voltando aqui um pouquinho de novo aqui. Minha filha, a causa de todos esses enormes delitos foram os pecados dos sacerdotes, porque um pecado causa e castigo de fazer, ou um pecado causa o castigo de fazer cair em outros pecados. Primeiro, eles profanaram ocultamente o meu santo templo com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos e chegaram sobre o aspecto de coisas santas, não só a profanar os meus templos de pedra, mas a profanar e a violar meus templos vivos, que é o nosso corpo, né? Que são as almas, as almas, e a profanar meu mesmo corpo. De tudo isso, os leigos tiveram um indício, e não vendo neles a luz necessária para o seu caminho, aliás, não encontraram nada neles senão trevas tão obscurecida que perderam a bela luz da fé, e sem luz não é de admirar que chegue a tão graves excessos. Por isso reza pelos sacerdotes, a fim de que sejam os dos povos, para que, renascendo a luz, os leigos possam admirar a vida e a ver os erros que cometem, e vendo-os terão o horror de cometer esses graves excessos, que serão mal causa de simples castigos. O capítulo 58, 23 de outubro de 1906. Como nesses tempos tudo é afeminado, encontrando em meu estado habitual, por pouco tempo veio meu adorável Jesus, e todo oprimido e aflito quis derramar em mim suas amarguras, e depois me disse: minha filha, são tais as amarguras que me dão as criaturas que não posso contê-las, por isso quis compartilhá-las. Nesses tempos tudo é afeminado. Os mesmos sacerdotes parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido o caráter feminino, assim que raramente se encontra um sacerdote varonil, e o resto todos efeminados. Ah, em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade? Disse isso e desapareceu. Eu mesmo não compreendia. Tudo isso, eu mesmo não compreendo o significado disso, mas a obediência quis que a escrevesse. Dito isso, desapareceu. Eu mesma não compreendi o significado disso, mas a obediência quis que a escrevesse. Escrever, né, para ficar gravado, para que as pessoas depois pudessem ter o conhecimento de tudo o que acontece por causa dessa situação, né, do ser humano, das criaturas, né, de estar os homens, né, nesse estado deplorável de afeminados. O capítulo 59, 25 de outubro de 1906. A graça para quem a recebe é luz,
e para quem não é fogo. Para quem não recebe é fogo. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. E parecia que havia algumas pessoas que me queriam crucificar. Vou começar de novo aqui do começo. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. Parecia que havia algumas pessoas que me queriam crucificar. E enquanto me estendia sobre a cruz, via Nosso Senhor dentro de mim. E conforme me estendia eu, assim se estendia ele, assim que em minhas mãos estavam tuas mãos e o prego traspassado, e o prego traspassava minhas mãos e suas mãos, assim que sofria eu, sofria ele. Era tal a dor que esses cravos despontados nos davam que me sentia morrer, mas que doce morrer junto com Jesus, só temia e não morrer. Agora, enquanto essas pessoas se preparavam para me crucificar os pés, Jesus saiu de dentro de mim e se punha diante de si, e meu sofrimento tornava como forma de luz, e se punham diante de Jesus, do Senhor, se punha diante do Senhor como um ato de adoração. E depois disso me disse: minha filha, a graça para quem a recebe é luz, é caminho, é alimento, é força, é consolo. Para quem não a recebe, além de que não encontra luz e se sente faltar o caminho sobre seus pés, como permanece em jejum, fica sem força, e a graça se converte em fogo e castigo. Enquanto isso dizia, de sua mão saía um torrente de luz que descia sobre as criaturas. E esta luz, para quem ficava com luz, e para quem como fogo, e para quem como fogo. Enquanto isso dizia, de suas mãos saía uma torrente de luz que descia sobre as criaturas. E esta luz, para quem ficava como luz e para quem como fogo. Então, essa luz, para uns ficava como luz e para outros como fogo. O capítulo 60, 28 de outubro de 1906. Tudo que é luz vem de Deus. Tudo que é luz vem de Deus. Tendo recebido a comunhão, encontrava-me dentro de uma luz grande, uma luz que era mesmo Jesus. Encontrava-me dentro de uma grande luz, era o mesmo Jesus, o qual me disse: minha filha, tudo que é luz, tudo é meu, nada é de criatura. Acontece como com uma pessoa que se encontra investida pelos raios do sol, se quisesse atribuir a si mesma a luz que goza suas, seria uma tela sem cérebro. Então, se uma pessoa encontra-se investida pelo raio do sol, se quisesse atribuir a si mesmo a luz que goza, seria uma tola e sem cérebro.
a única coisa que poderia fazer é isto, que há pessoas, em vez de gozar a luz do sol, poderia dizer, eu quero caminhar à sombra e retirar-se da luz, e a alma, retirando-se da minha luz, fica em trevas. E as trevas não podem gozar, produzir outra coisa que mal. As almas, retirando e voltando aqui, a sombra e retirar-se da luz, e a alma, retirando-se da minha luz, fica em trevas. E as trevas não podem produzir outra coisa que luz, né? Outra luz, retirar, que luz. Mal podem produzir outra coisa que mal, né? Uma alma que está na treva não pode produzir outra coisa que coisa má, que coisa ruim. O capítulo 61, 31 de outubro de 1906. Como a alma, por cada sofrimento, adquire um reino de mais em si mesma, como a alma, por cada sofrimento, adquire um líquido demais em si mesmo. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e somente me disse, minha filha, cada sofrimento que a alma parece, vou compreender aqui, voltando aqui um pouquinho. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e somente me disse, minha filha, cada sofrimento que a alma padece é um domínio demais que adquire de si mesma, porque a paciência no sofrer é regime, e regendo-se a si mesma. Quanto mais sofre, tantos domínios demais adquire, e não faz outra coisa que ampliar e engrandecer seu reino do céu, adquirindo riquezas imensas para a vida eterna. Assim, cada coisa que você sofre, você deve levar em conta que você adquire um reino a mais em sua alma, isto é, um reino de graça, correspondente a um reino de virtude e de glória. O capítulo 62, 6 de novembro de 1906. A fé e a esperança na alma que vive no divino querer. Enquanto estava a rezar e seguindo o meu costume, o que faço é como se estivesse a fazer com nosso Senhor e com as suas próprias intenções. Assim estava a recitar o creio, e não prestando atenção, dizia que procurava ter a fé de Jesus Cristo para reparar tantas incredulidades e para impedir que todos tivessem o dom da fé. Enquanto eu estava nisso, foi movido dentro de mim e me disse. Então, deixa eu voltar aqui de novo um pouquinho, que ela está falando, né, Luísa? Estava o costume, e o que faço? Estava, né, segundo o costume, a rezar. Enquanto estava a rezar, segundo o meu costume, o que faço é como se estivesse
a fazer com nosso Senhor e com as suas próprias intenções. Ela rezava com as próprias intenções de Jesus. Assim estava a recitar o credo. E não prestando atenção, dizia que procurava ter a fé de Jesus Cristo para reparar tantas incredulidades, para impedir que todos tivessem o dom da para impedir que todos tivessem o dom da fé. Enquanto eu estava nisso, foi movido dentro de mim e me disse. Então, rezar, quando vamos rezar, temos que ter atenção, né? Para rezar. E rezar com Jesus. Você está errado. Ele diz para ela, né? Você está errada. Eu não tinha nem fé nem esperança, nem eu poderia tê-lo, porque eu era mesmo Deus. Eu era apenas amor. Então, voltando aqui no pedaço que ela disse assim, que estava rezando, procurando, né, ter a fé de Jesus Cristo para reparar tantas incredulidades, para impedir que todos tivessem o dom da fé. Enquanto eu estava nisso, Jesus vem e diz para ela, né? Ele vem dizer, você está errado, eu não tinha nem fé, nem esperança, nem eu poderia tê-lo, porque eu era o mesmo Deus, eu era apenas amor. Então, como Jesus tem fé? Pois se ele é a própria fé, né? Ele é apenas amor. Ao ouvir amor, agradava-me tanto poder chegar a ser só amor, que não pondo atenção, disse outro disparate, isto é, meu Senhor, também eu gostaria de ser como tu, todo amor e nada mais. E ele acrescentou, esta é minha ideia, por isso vou te falando frequentemente da perfeita resignação, porque vivendo do meu querer, a alma adquire o amor mais heróico. Então, nós temos que desejar ser, né? Ter esse amor, ser amor em Jesus, com Jesus. Ele vai dizer, quem tem essa perfeita resignação, né, vai adquirir o amor mais heróico e chega a me amar com meu mesmo amor e se converte todo amor, tornando-se tornando-se todo amor, está continuamente em contato comigo. Se tornamos todo amor, nós vamos devolver o mesmo amor a Jesus, então vamos estar continuamente em contato com Ele. Assim que está comigo, em mim, por mim, faz tudo o que quero, não se move, nem deseja outra coisa que meu querer. Está no amor de Deus. E vamos desejar somente o querer dele, no qual está encerrado todo o amor do eterno. E onde fica ele encerrada e vivendo deste modo, a alma chega quase a perder a fé e a esperança, porque chegando a viver do querer divino, a alma não se sente mais em contato da fé e da esperança, pois se vive do seu querer, que coisa deve crer se encontrou e faz dele o seu alimento? Então, não vai ter mais buscar acreditar, né, com fé, com inteira esperança, porque vamos ter em nós e viver, né, sempre já no querer dele, fazendo o que é a vontade, o próprio querer, né, que coisa deve crer se eu o encontrou e faz dele o seu alimento, porque o querer de Deus é o alimento. Se já somos alimentados continuamente, o que somos, né, já somos o querer divino. Então já estamos, né, em contato da fé e da esperança. E o que deve esperar, se já possui, né? Então não tem mais o que esperar. Você já possui vivendo não fora de Deus, mas em Deus.
Não precisamos de esperar mais nada, já estamos em Deus. Por isso, a verdadeira e perfeita resignação é o selo da segurança, predestinação e a certeza da posse de Deus, que a alma adquire. Você entendeu? Pense bem. Eu fiquei como arrebatada e disse entre mim: mas é possível chegar a isso? Ela não acha digna, né, de ser possível chegar a esse nível, de não precisar mais esperar mais nada, já ter encontrado já com a verdade, já seja, né, a morada da verdade. E quase hesitei, dizendo: talvez tenha adquirido e me por uma tentação por ver o que faço, eu e a dar-me ocasião de dizer mais absurdo e fazer-me ver até onde chega minha soberba. Sem embargo, creio que é bom dizer algum disparate, porque ao menos se lhes obriga a dizer alguma coisa, e se tem o bem, né, e se tem o bem, ou de ouvir sua voz que faz voltar da morte à vida. E eu pensei que outro disparate poderia dizer. Enquanto eu estava nisso, ele se moveu novamente e replicado: você quer me tentar? Não eu. E além disso, deixa de duvidar das minhas verdades. E fez silêncio. Eu me sentia confusa e ia pensando no que me havia dito. Mas quem pode dizer tudo? São coisas que não se pode expressar. Tamanho é, né? Nós somos pequenos. Deus é grande em nós. Nós não temos palavra de expressar a grandeza, o tamanho, o que é Deus, tão grande é, né? Então, que está em nós. Por isso ficamos com essa dúvida de não termos a capacidade de nos unirmos a Ele na verdade dele. Nós só temos que aceitar, né? Viver com esse amor dele, conforme é a vontade dele. Amém, Filho de Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.